Bem-vindos ao Extremo Esportes. Eu sou a Chub Guimarães, eu sou educadora e atleta de endurance há mais de 30 anos. Aqui vamos conversar com pessoas que são aparentemente comuns, mas que resolveram fazer coisas extraordinárias. Vamos contar a história dessas pessoas, entender como que elas pensam, como que elas planejam, como que elas escolhem, como que elas tomam decisão em risco. E por que que esses esportes de endurance, de extremos, de aventura, encantam tanto essas pessoas? Olá, sejam bem-vindos ao podcast Extrema Esportes. Eu sou a Chub Guimarães e aqui vamos falar sobre o que leva pessoas a fazer coisas extremas. Vamos falar dos limites da mente, do corpo e do ser humano. E hoje vamos começar o nosso primeiro programa falando sobre uma coisa extremamente importante, que é medicina em situações extremas, principalmente na montanha. Tenho aqui uma convidada muito especial. Ela vive o extremo com os dois olhares, como atleta e como médica. Médica especializada em medicina de urgência e emergência, é uma das principais referências de medicina em áreas remotas na América Latina. Entre alguns dos seus feitos, ela foi a brasileira mais jovem a escalar o Monte Everest e se tornou a primeira mulher latino-americana a escalar pelas duas faces, pelo norte e pelo sul. Também esteve no K2, a montanha, na minha opinião, mais perigosa, né, difícil, mais exigente do planeta, onde o preparo físico, o julgamento e leitura de risco fazem toda a diferença. E é fundadora da Associação Brasileira de Medicinas em Áreas Remotas. Bem-vinda, minha amiga Karina Oliani. Que honra estar aqui nesse primeiro podcast, muito legal. A gente só vai ter que se controlar, né? Que a gente tem tanto assunto para pôr em dia e não é tanto tempo assim. Exatamente, né? Quando eu comecei a preparar o podcast, eu fui lembrando de quando eu te conheci, né? Acho que nem 18 anos você tinha ainda, e eu lembro que você já estava começando a pilotar helicóptero, andava de motocross, enfim. Então, você é uma pessoa que escolheu uma vida que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. A gente gosta, né? Você também. Você também. Pois é, né? Por isso que a gente tá aqui falando. Por isso que a gente se conheceu, né? Também, né? Se encontrou naquelas situações loucas. Eu já fui seu apoio da Atena. Exatamente, né? Eu faço Corrida de Aventura e ela lá atrás, muitos anos atrás, foi meu apoio. Então, a gente acompanha uma vida da outra há muitos anos, né, Ká? Há muito tempo, Ô, Ká, o que eu falei aqui sobre você é o que todo mundo sabe. Mas me conta, quem é a Karina, mãe da Cora? Não, hoje em dia o pessoal fala assim, quem que você é? Eu falo, eu sou a Karina, mãe da Cora, porque basicamente é isso. Eu, de verdade, assim, acho que é uma coisa meio clichê. Eu só ficava escutando as mães falando que, nossa, filho. Hoje em dia, que eu sou mãe, eu acho que não tem nada mais extremo do que você criar um outro ser humano que depende 100% de você. Em todos os sentidos, assim, emocional, físico. Faz muito tempo que eu não durmo. Claro, cada criança tem um perfil, Exato. Mas, por exemplo, minha filha, ela acorda até hoje para mamar, tomar a mamadeira dela e trocar a fralda e tal. Então, assim, em todos os sentidos de extremo, né? Inclusive no emocional, porque é uma pessoinha ali que você fala, importa muito mais que eu. Exatamente, né? E ainda mais quando eles são pequenos, né? Porque a Cora ainda é pequena. 4 anos. Né? Exatamente. Ela é bem pequenininha, mas eu sei que você já levou ela pra montanha. Já, a Cora tá no 30º país dela. Ela nasceu acompanhando a gente, né? Nas expedições. E aí, como eu faço medicina humanitária e continuo à frente do Instituto Dharma, né? Fazendo essas expedições humanitárias que a gente vai para lugares onde os médicos especialistas não chegam. A gente dá curso de medicina em montanha. E aí leva a galera pro Nepal, pro Egito. Então, a Cora já foi para todos esses países acompanhando a gente no trabalho, né? Como, tipo assim, a criança tem que estar onde os pais estão. E ela escolheu esses pais meio louco. E aí ela viajou bastante com a gente. Impressionante como o papel dos pais faz uma diferença enorme na nossa vida, né? Sim. Não que no seu caso tenha sido, né, um grande exemplo disso. Por incrível que pareça, os meus pais são bem lembro bem, você, uma menina aqui de São Paulo, né? Teoricamente, como todas as outras. E eu lembro bem, como eu já falei, que você escolheu essas atividades ou entretenimentos extremos, digamos assim, desde sempre. Sim. Então, eu queria saber, assim, o que tinha lá dentro de você desde sempre, de pequena? Porque antes dos 18 anos, você já estava lá buscando situações extremas, né? Ou
fazendo coisas que as pessoas normalmente não fazem. E o que tinha lá dentro de você? O que te chamava pra fazer essas coisas? É engraçado que você falou isso. Meus pais nunca nem acamparam, né? E se eu contar Então. pra eles, assim, o que eu passo no dia a dia nas minhas expedições, eu acho que eles vão me achar bem louca. Então, eu omito algumas informações. Mas eu acho que eu nasci desse jeito. Minhas irmãs brincavam muito de boneca dentro da casinha e eu já queria amarrar, tipo, uma corda na chaminé e ficar fazendo rapel. Aí elas iam brincar na piscina, levar as bonecas nadar e eu pegava uma boia e falava que eu estava atravessando o Atlântico. Eu não sei, eu queria brincar de exploradora, de aventureira desde pequena e era uma coisa que eu gostava, assim, de estar fora da zona do conforto. De estar no meio da natureza, de estar em ambientes extremos que me desafiassem. Eu já gostava disso desde pequena. Então tinha um chamado interno ali seu Sempre de teve. olhar e falar assim, não, Sempre teve, tava no DNA, não foi uma coisa que eu desenvolvi. Só que aí eu fui crescendo e foi aumentando, né? Tipo, a corrida de aventura eu acho que foi uma porta muito legal, me abriu a mente em vários sentidos, porque, imagina, antes a gente falava assim, eu vou ali com quantos quilômetros? 5 quilômetros, você falava, nossa, que longe. Depois, uma perna da nossa prova era 80 quilômetros, exatamente. né? Tipo, que 5 quilômetros é longe? Redefiniu tudo, assim. Abriu, tipo assim, o mundo fez assim, né? Exato. Redefiniu muitos limites. E aí, depois enfim, eu já competi em outros esportes, né? Gostava muito de mergulhar. Tinha sido bicampeã brasileira com 18 anos de wakeboard. Competi lá em snowboard. Virei tricampeã brasileira com 22 ou 23 anos. Eu lembro de tudo isso. Né? Eu lembro de tudo isso. E eu era muito competitiva. Mas naquela época, eu era competitiva com os outros. E depois, quando eu descobri a alta montanha, eu falei, putz, a competição é com a pior pessoa que podia, né? Porque com os outros ainda vai. Era comigo. Porque era aquela coisa assim, era você sem oxigênio, você num frio extremo, você 50 dias sem internet, você lá no meio do nada com a sua mochila de 20 quilos nas costas, subindo em altitudes de 7 mil, 8 mil. E eu falei, pô, isso é muito legal, porque é você com você mesmo. E assim, você não, ou você não tem pena de você, e na corrida de aventura acho que você sente muito isso, né? Quando você já tá ali no quilômetro 140 e não sei quanto, na terceira noite sem dormir. Se você deixar a sua mente falar com você as coisas negativas, você vai parar e você não vai continuar. Porque não tem corpo que realmente tá acostumado. É muito a tua mente que te leva. Com certeza. É total psicológico. E a alta montanha é muito psicológico. E eu comecei a me apaixonar com isso. E aí eu fui vendo que, puxa, dependendo da minha atitude, de como eu controlava a minha mente, eu podia ser uma pessoa muito forte ou muito fraca na montanha. Então eu vi aqueles caras que já tinham corrido não sei quantos Ironmans e que eram, assim, extremamente rápidos na própria corrida de aventura, e ia pra Concagua, não conseguia fazer cume. Em compensação, eu, com aquele porte físico mais ou menos, que não era lá essas coisas de montanha, nunca tinha escalado grandes montanhas, não tinha uma técnica em montanha, grandes habilidades. Cheguei lá, pra mim, eu falei que eu ia fazer aquela coisa que foi tão difícil de eu levantar o dinheiro, o recurso, e eu fui lá e fiz, entendeu? Era uma coisa muito assim, o quanto você vai levar você pra cima com a sua cabeça. Muito mental, muito emocional, muito psicológica. E eu me apaixonei. Aí comecei a escalar a montanha, né? Isso foi, acho que o primeiro ano que eu fiz uma alta montanha foi 2009. E aí comecei a fazer cada vez mais, assim, queria só fazer mais, e tinha o Everest como um sonho muito distante, mas não era, tipo assim, o meu sonho mesmo era o K2. Não, o K2, desde que eu me conheço por uma pessoa aventureira, eu olhava, assim, o pouco que eu escalei na vida também, não sou da alta montanha, mas eu sempre olhei pro K2 como uma coisa extremamente, tipo assim, Impossível, a montanha mais difícil do mundo, exato. assim, é onde realmente o risco é real, né? E sim, né? Então tem toda aquela... não são lendas, são histórias reais no K2, que é uma montanha assassina de mulheres. Até o ano que eu subi, o K2 matava... Qualquer mulher que tentava escalar era uma coisa assim, o K2 não permite mulheres. E sendo num país que tem a cultura que eles têm, já meio que mulher tem que ficar em casa e tal, esse negócio cresceu e ficou muito grande. Devia ser lenda, e até esse pessoal que também é muito religioso, né? Eles acreditam tanto em lendas, acreditavam né? Em real assim, nisso. Que devia ter alguém, realmente, uma entidade que não deixava mulheres subirem. Exatamente. E aí, grandes nomes do montanhismo, né? Mulheres muito fortes, que já tinham subido
assim, já tinham feito rotas clássicas, né? Pioneiras, tal. Iam pro K2 e morriam. E aí começou a ter aquela fama de, tipo, a montanha bipolar, a montanha assassina, a montanha não sei das quantas. E em vez de eu ir me afastando do K2, eu só queria escalar mais o K2. Ir lá e ver o que tá acontecendo de verdade. E aí tá, eu vou lá ver o que tá acontecendo, né? Só que aí eu falava, bom, você sabe quanto custa alta montanha, é muito caro. Tipo, um Everest é uns $60 mil o projeto pra você fazer. O K2 também era quase $40 mil. E aí... Não era que eu, como médica que dava plantão em sala de urgência e ganhava em 24 horas R$1.000 e poucos, que eu ia conseguir pegar e falar, ó, tô indo. Então eu tive que correr atrás de patrocínio e de alguém que acreditasse em mim. E a galera olhava pra mim e falava, essa vai virar estatística, né? Vai virar mais um cadáver lá. Imagina que essa menina, nem no campo base do K2 ela chega. Pior de tudo que eu lembro um pouco dessas histórias e olha como as pessoas são, né? Como o mundo julga, né? Porque é isso, você ainda vinha, né, também de uma fase que você foi apresentadora de TV, né, fazendo várias coisas, e todo mundo devia pensar assim, tipo, até parece, né, só porque, né, mas você está aqui para provar que extremo não é sinônimo de brutalidade, né? E subir montanha também, não precisa, exatamente. Olha você aí, tipo, quem olha, né, nós duas, assim, eu acho que nós somos exemplo disso, a gente pode ser feminina... E a gente não precisa, tipo, ter barba e 1,90 m e um monte de músculo pra... Eu acho que é muito mais o que você tem dentro aí do coração, sabe? Do cérebro e como você pensa e como você lida com a diversidade. Com risco, com morte, né? É total isso, né? Eu, agora que eu fui mãe, mudou um pouco o jeito que eu enfrentei. Mas né? Eu tinha zero medo de morrer. Eu tinha muito mais medo de, tipo, tá no meu leito de morte e alguém perguntar assim pra mim, valeu a pena? E eu falar, você quer voltar como Karina Oliani na próxima vida? Não. Isso eu tinha muito mais medo. De falar que não valeu a pena, do que de morrer. Eu preferia morrer do que chegar no final da vida e falar, ai, que vida mais ou menos. Não. É quase que, né, melhor se arrepender do que fez do que do que não fez. Basicamente isso. De uma outra forma de ver. E aí eu falei, quer saber? Todo mundo vive. Quantos realmente têm uma vida que chega no final e que falaria... Que animal. Exato. E era isso que eu queria, sabe? E aí, hoje que eu tenho filha é um pouco diferente, porque eu sei que ela depende de mim, porque eu sei que vai mudar demais a vida dela com mãe ou sem mãe. Então, eu não posso ser mais tão egoísta. E eu já subi montanha pra caramba, né? Já fiz coisa pra caramba. Não quero deixar de fazer. Mas, por exemplo, a Annapurna, que é uma montanha que nenhum brasileiro subiu até hoje. A última dos 14, 18 mil que nenhum brasileiro conseguiu subir. Que agora, em março, né? Neste mês, eu queria muito estar no Annapurna, mas muito. Mas... Você vai? Não dá, porque mata 30% das pessoas que sobem, né? E a rota principal do Annapurna tem aquela imagem do avalanche vindo em cima de todo mundo, não depende só de você, depende muito mais... Da natureza. E antes dependia da natureza e eu achava, mas eu sou abençoada, ninguém depende de mim, eu gosto de fazer isso, eu vou. Agora mudou, né? Continuam querendo subir o Annapurna? Pra caramba. Mas eu vou? Não. Você vai ter que esperar a Cora crescer um pouco. Um pouquinho. Exatamente. Daqui a pouco você cria coragem de novo. Quando ela estiver um pouco mais velha. Né? Mas com certeza, nossa, faz tanta diferença. Eu mudei completamente depois que eu tive filho também. De ser essa pessoa mais inconsequente, digamos assim, né? Tipo, vamos, né? Deixa a vida me levar. Daí quando a gente tem filho, a gente fala, opa... Vamos reorganizar a rota, porque... Não é que você perde a coragem, não é isso. Eu acho que você perde, talvez, um pouco o egoísmo. Porque antes, assim, você estava vivendo muito pra você, e o que te trazia prazer, e o que você queria, as suas conquistas, a sua vida. E, de repente, não é mais sobre você, né? E você começa a falar assim, aquela pessoa depende de mim. O que ela precisa, o que ela quer. A minha vontade de Annapurna continua absurda. Por mim, eu estaria lá agora. Mas são... mas assim, você tá aqui contando que o quanto você foi egoísta, e eu também te entendo, porque eu acho que eu sou ainda uma pessoa um tanto egoísta também pra gente ser feliz e poder conquistar nossos sonhos, né? E correr atrás dos nossos projetos. Então, a gente não pode doar 100% da nossa vida pro filho, né? A gente tem que, né? Continuar sendo feliz pra ser um bom exemplo de felicidade e conquista pros nossos filhos. Mas você falou isso, dessa parte de, né, de não pensar menos nos outros. Mas, muito antes da montanha, você escolheu a medicina. Fato. E a medicina é algo que você tá sempre responsável por outros, né? Ou você tá ali com uma responsabilidade social
para cuidar de outras pessoas, Sim. né? E aí eu queria que você falasse da escolha da medicina e como que é a medicina, assim, quando você tá na montanha, né? Trazendo esse lado assim, você como médica na montanha, que você sabe que você tem habilidades a mais que as outras pessoas que estão ali do seu lado. Como que você sente, assim, essa responsabilidade de estar numa alta montanha? Você não tá ali como médica, você tá como atleta. Mas essa responsabilidade de que você talvez tenha que cuidar mais dos outros. Isso é muito forte. Para mim, ficou ainda mais forte na expedição de 2013, né? Porque, assim, eu fiz medicina justamente porque eu gostava muito de ajudar as pessoas Então, e de ser aí. útil. E por isso mesmo, né? Tanto é que, olha, a especialidade que eu fui escolher, a especialidade mais ferrada financeiramente da medicina. Então, não dá pra falar, não, foi fazer medicina porque dá dinheiro. Porque quer ser Nunca rica, foi né? isso. Eu sempre amei ajudar as pessoas e me sentir útil, né? E aí, eu tava lá no Everest depois de 3 anos, tendo mandado meu projeto para mais de 300 marcas. 3 me responderam. 3. Ou seja, né? 1%. E, finalmente, quando as 3 me responderam, foram as 3 que foram comigo lá pro topo, né? E eu sempre agradeço a eles, BMW, Cássio, Fujifilm, porque quando todo mundo olhava e falava, imagina que essa Patricinha aí vai... Imagina! Eles deram o braço a torcer e falaram, não, vamos pagar pra ver, se é seu sonho, a gente vai com você. Então, vou ser eternamente grata, assim, a quem acreditou em mim lá no começo. E quando eu estava quase chegando no cume, a gente encontrou um cara morto. No meio do caminho. Exatamente no lugar onde a gente tinha que passar. Eu e o Pemba Sherpa. E estávamos só nós dois escalando juntos. As outras 2 pessoas da nossa equipe, que era o cinegrafista, um americano, e o Sherpa dele, tinham descido por conta de um problema que a gente teve de oxigênio. E aí o Pemba falou, o que você quer fazer? E a gente sabia, era dentro da zona da morte, 3 horas do cume, num lugar... Assim, menos 42, um vento absurdo. Eu e o Pemba de 1,60 m e pouco contra um cara de 1,90 m, um armário. A gente tinha 0 chance de salvar a vida dele, né? Pra não falar 0, porque nada nessa vida é 0 ou 100. A gente tinha 0,001%. E por incrível que pareça, a hora que o Pemba foi jogar ele pra baixo pra tirar ele do caminho, eu vou resumir bem a história, a gente percebeu que ele tava vivo. Nossa. Ele pegou, puxou o braço do Pemba, caíram os 2, ficaram pendurados na corda. E aí a gente trouxe o Pemba pra cima e o Pemba falou, o que você quer fazer? E eu olhei assim pra cima e eu tava 3 horas do meu sonho, que eu fiquei, tipo, 4 anos correndo atrás do dinheiro e que ninguém acreditava em mim, que eu finalmente tava quase conseguindo e tal ali. A gente tava se sentindo super forte, super bem. Mas eu falei, cara, quer saber? Tipo assim, a gente não tem chance de salvar ele. Mas pra mim, eu não consigo ir lá pra cima e deixar um cara aqui morrendo. Ainda respirando, né? Ainda respirando. É. Por mais que eu sei que eu não tenho chance de levar ele pra baixo, mas assim, eu tenho obrigação, eu jurei salvar vidas e eu treinei resgate, por mais que esse resgate é improvável, eu vou fazer ele até o meu limite. Porque aí, se eu não conseguir, eu vou ficar bem comigo mesma, porque eu tentei até onde eu pude. Agora, não tentar ir lá pra cima fazer o cume não faz sentido pra mim. E o Pemba falou, você é louca! A gente não vai salvar esse cara, ele tá tecnicamente morto. E o Pemba falou, mas eu vou fazer o que você quiser, o que você falar é o que eu vou fazer. E assim, ele é meu melhor amigo até hoje, né? Eu vejo você postando e falando bastante dele eu sempre, acho adoro o máximo. Pemba. E eu virei pra ele e falei, Pemba, não faz sentido pra mim, cara. Eu sei que é muito louco. Ele falou, bom, a gente vai se matar, mas vamos lá, né? Porque a gente tá aqui junto, vamos até onde der. E o Pemba, claro, muito mais forte que eu, pegou o cara e ficou fazendo o resgate do cara. E eu fiquei com as 2 mochilas. A minha mochila com todos os cilindros de oxigênio nas costas, 3, e o do Pemba, 6 na frente. Nossa. Então, imagina, aquele peso absurdo num lugar que a gente já tava, tipo, tendo que escalar, fazer hill step, um puta frio com umas luvas grossas. A gente começou a descer e viu que aquilo era a morte pra nós 2. Os 3. Pros 3, exato. Em vez de um morto, iam ser tecnicamente 3. Mas foi um momento muito claro pra mim. Eu tava fazendo o que pra mim era certo. Eu não ia colocar nossa vida em risco. A hora que eu visse que eu e o Pemba, a gente tava no limite, eu ia falar, Pemba, vamos reavaliar a situação. Agora, tipo, a gente desce, salva a nossa vida, mas a gente fez o que a gente podia pelo cara. O cume não era mais importante do que a gente tava fazendo ali. E foi um momento, um dos mais espirituais que eu já tive, assim, na minha vida. Ficou muito claro o meu propósito, assim, que, tipo,
Vale a pena você passar por cima de qualquer coisa para você conseguir os seus sonhos, menos por cima do outro. Nossa. E nem por cima de você mesmo, do que você acredita dos seus valores. E da sua saúde, né? É. E se eu tivesse deixado aquele cara, eu estaria primeiro passando por cima de mim, porque eu jurei salvar vidas e pra mim era muito importante salvar vidas, tanto é que foi a minha escolha de vida. Depois eu estaria passando por cima do cara, porque por mais que ele já estava quase morto, mas ele tinha uma chance de sobreviver, tanto é que ele tá vivo até hoje. Sério? Aham. Agora você tem que contar o fim da história, então. Então agora eu tenho que contar mesmo. Eu comecei a rezar e comecei, Deus, por quê? Eu não mereço estar no topo do Everest, por que eu tô perdendo essa chance? Agora ninguém mais vai querer me patrocinar, porque já ninguém acreditava em mim. Agora, quando eu tô quase chegando, eu vou ter que falar que eu abandonei. Enfim, começou primeiro... Eu acho que são as várias fases, né, que as pessoas passam, assim. Primeiro é o questionamento, depois é o negacionismo, e depois a gente chega num... Quer saber? Tá tudo bem. Eu tô viva, obrigada. Sou eu que tô resgatando, não sou eu que tô sendo resgatada. Blá, blá, blá. Aí você começa, tipo, a gratidão. E quando eu tava nesse momento de gratidão, começaram a chegar umas luzes. Lá embaixo na montanha, elas viraram um platôzinho ali embaixo do... E quando eles chegaram na gente, a gente descendo, eles subindo, eram 9 caras super fortes, uma equipe. E eles falaram assim, esse cara é do nosso time. Eu falei, tá claro, toma. Tá aqui, ó. Ajuda a gente, por favor. Não. E esses caras, resumindo bem a história, esse cara, ele era o mais forte de um time de 10 pessoas, ali da Europa Oriental, um desses tchecos, húngaros, super fortes, tal, gigantes, desceram com um amigo dele, que era o mais forte da equipe, fisicamente, e que estava subindo para bater recorde. E abandonou todos os outros coleguinhas na subida. Porque ele disparou, porque ele estava muito bem, muito forte. Um momento... momento... Só pensou nele. Exato. E aí os amigos desceram com ele. Nisso, sorte dele, ou merecimento, ou sei lá, destino. Ele tinha alguma coisa para cumprir aqui. Ele encontrou uma médica de montanha completamente preparada. Eu estava com cilindro de oxigênio extra na mochila. Eu estava com máscara de oxigênio extra. Estava com a dexametasona aspirada na seringa dentro do meu corpo para não congelar a menos 42. Eu apliquei a dexa nele. Coloquei ele no oxigênio, mediquei, tipo, ele recebeu o tratamento de HAPE, né, de RACE, que é o High Altitude Cerebral Edema, é o edema cerebral de altitude. Perfeito. E com oxigênio dentro da zona da morte, e ainda a equipe dele de 9 caras desceram com ele. Então, tipo, não era a hora do cara. Não era, certeza. Aí, quando desceram com ele, eles foram direto pro campo 2, chega no campo 2, que é um 6.400, na face sul, pum. Acorda, o cérebro desincha, oxigênio, acabou. Voltou. O cara sobreviveu. E nisso o Pemba vira pra mim e fala, meu, você é muito louca, né? Você acredita? A gente fez um resgate na zona da morte, não sei o que. Pois é. Tá vendo isso? Não tá no seu currículo. Deveria estar. Eu olhei assim, eu dos meus altos 1,66, né? Com toda essa força, tipo, os meus 50 quilos. Nossa, eu carreguei um cara de 90 quilos na montanha com o Pemba, sobreviveu. E a gente continuou lá. O Pemba virou, e agora? O que você quer fazer? Eu falei, como assim? O que eu quero fazer? Dá pra ir pro cume ainda? Tipo, vamos voltar? Ele falou, claro que dá. Você tá forte, meu. Vamos. Aí, a hora que o Pemba botou essa pilha, ele disparou lá pra ele. Ele é muito forte. Ele é muito mais forte que eu. Ele disparou lá pra cima. Ele mora também na altitude, né? Sherpa, não. Ele escalou o Everest eles têm outro pulmão, 20 horas. Cérebro, ele já escalou o Everest 8 vezes e uma das vezes ele fez em 20 horas. Então, tipo... Aí, beleza. Ele foi lá pra cima e eu fiquei. Claro, no meu passo ali, morrendo e constante sempre. Mas foi? Claro, fui. Mas meu olho congelou. Ai. Porque acabou a bateria. Tava muito, muito frio. Então, acabou a pilha da minha lanterna. E onde eu tinha deixado a pilha reserva, óbvio que a gente tinha, na mala do Pemba. E o Pemba lá em cima. E eu escalando no escuro. Tropeçando, sozinha, no meio da noite, no meio do Everest, sozinha, tipo, horas. Aí, o que eu faço? Eu tiro o goggle. Eu, como médica, óbvio que eu sabia que eu não podia tirar o goggle naquela situação. Tirei o goggle em 2 minutos, meu olho colou, eu não enxergava mais nada. E aí eu começo a raspar com a minha luva cheia de gelo, começo a raspar meu olho pro meu olho abrir. A pálpebra tinha colado de um jeito que eu não conseguia mais enxergar. E aí? E o Pemba lá na PQP, quase fazendo cume. Só que aí ele virou pra trás e não viu mais nenhuma luz e falou, cadê a louca? Desce correndo, claro, porque ele consegue. Correndo para e de repente ele assim, oh my friend, por que você tá com a luz apagada? Eu falei, porque acabou a bateria.
Por que você não pôs a bateria extra? Porque tá na sua mochila. Oh, my friend, seu olho tá congelado. Meu Deus do céu, olha seu olho. Você vai perder o olho. Bom, vou resumir bem a história, tá? Ele pegou a minha cabeça, tirou a máscara. E eu nunca fiquei tão feliz de sentir o bafo do Pemba. Tipo, ele baforou no seu olho. Não, ele lambeu meu olho por 2 minutos e meio até meu olho abrir. E o calor da língua dele, ele lambendo a minha pálpebra, foi descongelando tudo. E aí, tipo, o resto da escalada foi com a cara toda lambida, mas com o olho aberto. De goggles. E de goggles. E aí a gente chegou lá em cima às 7h38, depois desse circo que foi essa expedição de 2013, saga. Né? Uma saga. Mas ficou muito claro pra mim, né? Voltando um pouco, tipo, né, nessa questão aí. Nem a própria escalada do Everest, que era uma montanha que eu sempre quis subir, não foi mais importante perante a possibilidade de salvar uma vida. Porque a montanha sempre tá lá, sabe? Né? E questão de valores, assim, o que realmente importa pra você. Claro que eu queria chegar lá. Claro que eu fiquei feliz de chegar lá. Mas isso me marcou muito como pessoa, sabe? Não, é maravilhosa essa história. E nada é por acaso. Eu, pelo menos, acredito que nada é por acaso. Né? Eu nunca subi um Everest, uma alta montanha, mas quando a gente se coloca em situações de riscos, eu tenho uma coisa parecida com você, que eu também penso, tipo, se não é minha hora, não é minha hora, e se for a minha hora, é minha hora, né? Desde assim, sei lá, eu vou pra estrada aqui em São Paulo, pedalar na estrada, né? Todo mundo fala, é um absurdo. Mas eu saio, tipo, eu rezo, quando eu vou dormir, quando eu acordo, e falo, não é minha hora, né? A gente acredita nisso, então a gente vai, né? E nada é por acaso. Então, com certeza, você foi um anjo na vida desse cara. E eu acho que ele também estava no seu caminho por um bom motivo. Sim, né? Ele me ensinou bastante coisa. Né? Sim, a gente não se conhece. Se um dia eu encontrar ele, sei lá, não sei nem de onde ele é, e a gente tomar um café juntos... Não vai saber. A gente não vai saber quem é um ou outro. Será que ele ficou sabendo que uma brasileira... Não. Karina ele ficou sabendo que... foi a médica que medicou ele lá na Zona da Morte. Que ele ficou... A equipe certamente contou que ele ficou inconsciente, que desceram com ele, porque ninguém fez cume. Os 9 abriram mão de ir pro cume pra salvar ele. Então, certamente, contaram a história pra ele. Quando ele recobrou a consciência, ele... já tô aqui no campo 2, não fiz cume. Provavelmente os amigos contaram, tinha 2 carros, 2 doidos ali te arrastando... Tipo, a gente tava arrastando ele, sabe? Não tinha como. E aí tinham 2 doidos te arrastando e eles passaram você pra gente. Mas esses 2 doidos, os caras não sabiam o nosso nome, não sabiam de onde a gente era e nem a gente sabia dos caras, até hoje. E você provavelmente nem contou o que você tinha feito, ou contou? O que você tinha feito já de atendimento? Não, eles viram que ele tava com o nosso cilindro de oxigênio, com a nossa máscara, e eu falei, eu já mediquei ele, só leva ele o mais rápido que vocês puderem, leva ele pra baixo. Mas eu já mediquei ele, eu sou médica e tal, e os caras olharam assim, tava assustador, porque ele tava realmente morrendo, né? E aí, esse é o tratamento do race, do rape, é você descer o mais rápido possível e tirar a pessoa da altitude extrema. E aí ela volta como se nada tivesse acontecido. Principalmente no cerebral, porque o cérebro desincha e volta a oxigenar. Mas a gente nunca se conheceu, eu não sei o nome dele, ele não sabe o nome de mim. Assim, a gente pode ser que a gente já até se encontrou e... Tinha que um dia fazer esses, né? Acho que não dá mais, né? Passou já agora 13 anos, 14 anos. Mas sem saber o nome de ninguém vai ficar bem difícil, né? Mas tem você tem uma outra grande... conquista, o feito, que eu inclusive li sobre isso. Esse é um feito seu que eu não acompanhei nas mídias. Fiquei super curiosa e resolvi não pesquisar mais pra ouvir você me contar. Porque eu vi lá, bateu, né? Tem Guinness recorde de atravessar o maior lago de lava. Tipo, eu fiquei pensando, ela atravessou como? Eu juro por Deus, a primeira pergunta que veio que eu ainda não sei se foi a pé, se foi, tipo, pedalando, se foi remando não, né? Óbvio, mas, assim, você atravessou como? Então, esse é o lago de lava do Ertaali, que é um vulcão na Etiópia, que fica ali na região de Dalol, depressão de Danakil, que é o deserto mais quente do mundo. Numa zona que estava em guerra, inclusive quando a gente foi para lá em 2017, uma loucura, assim, tipo, um alemão morreu do nosso lado com um tiro na cabeça. Mas de guerra civil, assim? Guerra de tribos. E aí eu sempre quis
Eu tenho uma coisa, assim, com vulcão, com fogo. Eu adoro fogo, eu adoro botar fogo, eu adoro fazer fogo. Eu tenho uma coisa com fogo, né? Meu pai... Meu apelido pro meu pai é o Karina Incendiária. Eu botei fogo nas minhas irmãs sem querer quando eu era muito pequena. Em mim também. Mas, graças a Deus, ninguém ficou com marca ou não foi um acidente maior, assim, do que deveria ter sido. Que poderia. Mas a minha paixão pelo fogo nunca passou. E eu tinha uma certeza dentro de mim que dava para atravessar Lago de Lava. Aquela coisa meio do pica-pau mesmo. Sim. Tipo, de ver em desenhos imbecis. Eu falo, não, mas dá pra fazer. E eu comecei a procurar vários vulcanologistas falando, vamos atravessar, vamos fazer, vamos. E todo mundo, você é doido. Ninguém fez por um motivo. Isso daí não dá, e não sei. E quanto mais eles falavam isso pra mim, mais eu falava, eu vou fazer esse negócio. Mais uma vez, né? De novo. As people don't dare you, né? As pessoas não podem duvidar de você. Vocês ficam falando que é impossível, só me dá mais um tempinho. Então. E aí eu achei um cara tão doido quanto eu lá em... Doido não, né? O cara é muito... a gente se chama de doido, mas no fim das contas a gente estuda pra caramba, planeja muito, é nerd pra caramba. A gente entrou... Os mais doidos são os mais estudiosos, Os mais, né? Exato. Porque senão não estaria vivo contando a história. Exato. E aí ele é canadense, o Frederick Schuett. E aí eu fui lá pra Toronto, a gente se reuniu e começou a falar dos equipamentos que a gente precisava. E aí a gente começou a ver que alguma tecnologia era só os bombeiros dos Estados Unidos que tinham. E a gente tinha que ir atrás dessas cordas que aguentavam 1.500 graus Celsius. E poderia fazer rapel de um prédio em pleno fogo. E aguentaria a pessoa ainda por não sei quantos minutos com a corda queimando. Porque assim, a temperatura da lava é muito, muito extrema. E aí a gente viu que o traje precisava ser um traje com tecnologia da NASA. Que os astronautas... E aí a gente ficou há anos se falando... E conseguindo esses equipamentos para montar o que a gente precisava. E o Frederick, sendo lá da América do Norte, facilitou muito. E aí a gente, em 2017, no final de 2017, a gente foi para a Etiópia, falando, vamos. A gente tinha certeza que ia dar certo. Tinha certeza que... Vocês iam tentar. Vocês iam tentar. Vocês tinham certeza que ia tentar. Chegamos lá, foram 5 dias. A gente... Assim, quando... A gente estava entrando no 5º dia, a gente se olhou e falou, não vai dar mesmo, né? Não vai dar mesmo. Sabe que a gente não se falou isso, mas a gente olhou um pro outro e a gente estava os dois vencidos. Porque assim, foram 4 dias trabalhando naquele sol de 50 graus Celsius, uma loucura. Aonde a gente colocava o rigging, a gente tentou os riggings, né? Que é fazer ancoragem ali de todos os jeitos, com todos os equipamentos que a gente levou, tudo a rocha sempre quebrava. E não tinha uma árvore grande para amarrar, não tinha... Queimou a árvore, né? Elas não Exato. sobrevivem lá. Só tinha aquela rocha magmática, né? E a rocha magmática, ela é mole? Ela é fina, ela parece casca de ovo. Quando você faz assim, ó, com a mão, ela quebra. São várias camadas e tudo aerado. E quando você pisa, você sente tudo quebrando, assim, em camadas. Como camadas afundando. Nossa, tudo poroso. Tudo assim. poroso, tudo podre. E aí a gente falou, realmente, tem um motivo porque ninguém fez isso. E quando a gente tava quase desistindo, a gente tava acampando ali num abrigo que a gente montou provisório com umas pedras na cratera, assim. Eu acordei no meio da noite, assim, aí o cinegrafista ficou, o piloto de drone ficou. Eu fui lá, acordei o Frederick, eu falei, Frederick, eu acho que tem um lugar que eu tô sentindo que essa ancoragem vai parar. Ele falou, pô, então vamos lá. E no meio da noite era muito mais gostoso de trabalhar, porque não era o sol era um pouco mais fresco. A gente pegou as lanternas, deixou a galera e foi. E não é que a gente chega, põe a furadeira, põe o negócio, põe não sei o que, se penduramos nós dois e não quebrou. Os dois balançando a corda, eu e o Frederick, conseguimos! Aí ele falou, mas não basta, Karina, porque a hora que eu for esticar a tirolesa, eu vou colocar tanta tensão, mais o peso do equipamento, do não sei o que, de você no meio da corda, tem que ser pelo menos 3 pessoas balançando e o negócio não quebrar. Aí volta a gente correndo que nem 2 crianças lá pro acampamento, acorda, o Gabriel Tarso acorda, o meu ex que tava lá comigo também. A gente falou, a gente precisa de vocês pra se pendurar na corda. Aí o Tarso vem filmar, o Marcelo vem, a gente se pendura na corda, não quebra. Aí a gente falou, tá, a gente tem 50%, tem que achar do outro lado, porque era uma travessia. Ah, você fez uma tirolesa. Aham. Então, a gente já tinha ancoragem aqui, a gente tinha que conseguir passar a corda pelo meio do lago e colocar do outro lado, para eu
colocar a polia e E fazer a travessia. a travessia. E como que vocês levaram a corda pro outro lado? Então, a gente deu toda Deu a a volta volta, com a corda na carregando mão, uma cordinha. carregando e enroscando na lava, outra pessoa ia vindo. Os cinegrafistas, né, tipo, tanto o Gabriel Tarso, ele é Bom, escalador também, então, a gente levou uma equipe que não, assim, eles não filmaram essa parte. Eles filmaram tavam feita, ajudando. estavam ajudando, É. porque tinha que estar todo mundo trabalhando pro negócio. E a gente teve que colocar um termômetro lá no meio, aqueles wireless, medindo não sei o quê. Teve que fazer vários testes. Então, a gente ficou 5 dias trabalhando e depois 90 segundos de travessia. 90 Mas segundos? Segundos. 1 minuto e meio. Agilizada, tipo, a milhão. A milhão. A milhão porque é muito quente. Muito quente. E- Queima suas costas, tipo assim, um Não, calor é muito absurdo. calor absurdo e uma das coisas que muita gente não sabe, né? Apesar de eu estar com aquela máscara que eu tava usando, que é uma máscara que filtra 90 e X% dos gases, não filtra tudo. E os gases, e você tá no meio do vulcão com É toda aquele aquela cheiro de lava, é tão enxofre, né? Não tem tóxico. umas- E não é um só cheiro, enxofre, né? é Tem nem- muitas substâncias deve ter- tóxicas. É. Eu comecei a ter epistaxe, que é tipo sangramento nasal, porque começou a correr, a mucosa sangra. O gás, O né? gás. É. E eu tava com uma luva pra proteger a minha mão de não queimar. E eu tava com a máscara. E eu não podia, tipo, tirar a mão da corda pra tirar a máscara que ia queimar o meu rosto. Então, o sangue começou a acumular dentro da máscara. E eu não podia mais respirar. Porque era muito sangue. Então, eu não conseguia respirar porque eu Tá ia cheio me de afogar líquido. no meu próprio sangue. Então, eu tinha que ir mais rápido ainda, porque O eu tinha bebê, um limite imagina. do que... exato. Você engolha. Não, mas ia ser uma das situações de sobreviver. Mas aí, tipo, eu acho que o fato de fazer alguns esportes, eu já tinha feito bastante apneia na minha vida, né? Por conta de mergulhar desde os Mergulho, 12 anos. Aí eu consegui, tipo, me regular ali no meio e me controlar. E eu falei, não adianta entrar em pânico aqui, porque, tipo assim... Eu já tô com uma chance alta de morrer. Se eu entrar em pânico, aí é certeza que eu vou Aí- morrer. Então, não vou, né? Não quero morrer em pânico. Quero morrer, tipo, apreciando. E Gente. aí, eu terminei de atravessar, assim, a hora que eu terminei, eu tirei a máscara. Aí caiu todo o sangue. Aí eu consegui limpar, tirar os coágulos. respirou. Respirei. E comecei a tossir, porque respirei aquela fumaça. Você não pode tirar a máscara, né? Então, foi muito desafiador, assim. Certamente foi muito ruim pro meu pulmão. Eu falei, bom, não dá pra fazer isso todo ano. Fiz, valeu a pena, curti pra caramba, mas realmente isso daqui deve matar muito alvéolo, assim, tipo, muito tecido pulmonar. É, e se começa a virar uma coisa que faz sempre, o corpo não aguenta mais, né? Uhum. Nossa, você ainda vem falar que você não viveu coisas extremas, que só mais ou menos. Não, eu falei comparado com outras situações. Aqui tudo é uma questão de referência, né? É. No fim das contas, é. Ó, Ká, o que o Brasil ainda não entende sobre o preparo em alta montanha? Qual que é o maior, tipo, deficiência no Brasil? Porque o eu Brasil, ele já não investe, né? A gente que não tem investe. muita cultura É, de alta exatamente. montanha, de montanha, né? Se a gente for pegar o ponto mais alto do Brasil, poxa, ali, Pico da Neblina, é super baixo, no meio da selva, cheio de oxigênio, E não nem dá é uma nem pra... montanha, exatamente. Exato, então... Mas eu acho que os brasileiros começaram a fazer muita alta montanha, né? Para um país então. tropical, terceiro mundo e tal. Poxa, quando eu fui lá, tinha 13 pessoas brasileiros que tinham escalado o Everest hoje. Eu acho que já tem mais de 50. Então, o negócio popularizou, ficou... Essa temporada, né? Agora, que abril e maio, começa a temporada do Everest. Vai ter bastante brasileiro no Everest. Então, mas o que você acha, assim? Você acha que as pessoas estão... tem um pouco de falta de consciência do Não, risco da eu alta acho que montanha, é ou não? muito assim, é pouca experiência, até porque nós não temos tanto terreno que nem um suíço tem, que nem até, né, quem mora na Bolívia, no Peru, tem, que eles Sim. têm a Cordilheira Blanca ali no quintal da casa deles, ou então eles têm os Alpes no quintal da casa deles, ou então eles têm as The Rocks, as rochosas canadenses. A gente não, no Brasil, a gente não tem terreno de altitude real para treinar. Então, por isso que a gente fica a desejar. Mas as pessoas que começaram a gostar e fazer alta montanha e viajar, elas estão se preparando. Aí eu acho que é muito importante a pessoa ter um conhecimento médico de fisiologia de altitude, porque uma coisa é seu corpo funcionando ao nível do mar.
E outra coisa, vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu, como médica, como é que eu trato o edema pulmonar de uma pessoa que tá ao nível do mar e chega com edema de pulmão? Eu dou furosemida. Se eu der o Lasix, que é a furosemida, pro meu paciente que tá com edema pulmonar de alta montanha, eu termino de matar ele. É completamente proscrito. Por quê? Porque a fisiologia é outra. O edema pulmonar tem que ser tratado com nifedipina, tem que ser tratado com Viagra, com oxigênio, com outras medicações. Então, você tem que ter um conhecimento básico de mal agudo de montanha, de HAPE, de RACE, que são essas doenças que mais matam, né? Os edemas cerebral, pulmonar, o frostbite. O brasileiro não sabe lidar com frio. Se você fala para uma criança que nasceu na Mongólia, que nasceu no Quirguistão, que nasceu na Sibéria, a criança vai para a escola tá menos 30. É óbvio que ela sabe que ela tem que levar uma luva, é óbvio que ela sabe o que ela tem que proteger extremidades, proteger pele, não sei o quê. A primeira vez que eu peguei menos 42 foi no Everest. Brasileiro não tem noção. A gente não tem noção. A gente vai ali pra estação de esqui, passa temperaturas de menos 10, menos 15 e tal, mas é muito diferente de você estar numa barraca, acampando sem calefação, 24 horas por dia, num ambiente com ventos aí que podem chegar a 100 km por hora e temperaturas de menos 40, menos 50. Não, é que nenhuma estação de esqui vai nem passar de perto. A não ser, né, que a gente tá falando daquelas crianças que nasceram lá na Groenlândia, na Mongólia, na Sibéria, sim, é o dia a dia deles. Eles saem de casa e já tá assim. Mas normalmente não é. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas condições tão extremas, né? O brasileiro não sabe por quê? Porque o brasileiro não sabe nem o que é passar frio. O brasileiro vai pra Campos do Jordão, tá tipo 2 graus e tá frio. Não, isso... Não, brasileiro eu sei, porque no acampamento eu tenho que insistir para as crianças colocarem casaco. Porque no Brasil, as pessoas só colocam um casaco quando elas já estão com muito frio. Né? E quem vive no frio sabe que você não pode esperar ficar com frio pra botar o casaco. Exatamente. Uma hora que você já ficou com frio, pra você aquecer seu corpo de novo... E o calor do seu corpo que aquece a jaqueta. Não é a jaqueta que tem um aquecedor e que tá... É exatamente isso que eu tô querendo dizer, né? O brasileiro nem sabe que é assim que funciona, né? Sim. Ele espera tá lá, tipo... Ai, agora eu tô com frio, vou pôr casaco. Não, você não pode esperar morrer de frio pra pôr casaco. Você tem que pôr casaco antes de ficar com frio. Exato. Né? E depois que já teve toda a vasoconstrição periférica, né? Então, tipo, a sua mão, o seu pé já tá todo lá roxinho, todo constringido e tal, vai ser muito mais difícil você mandar o fluxo sanguíneo, o sangue quentinho. E se você já tá com hipotermia, o sangue vai ser todo direcionado pro core, ele não vai pra extremidade. Então, só vai congelar mais. Só vai piorar, né? Então, é isso, é a prevenção que... Como você disse, as crianças lá no teu acampamento, a hora que eles já estão roxinhos, aí que eles pedem a blusa, né? Não, eu fico insistindo, porque eu chego e falo, põe casaco. Eles falam, não tô com frio. Não espera ficar com frio, eu quero que todo mundo ponha o casaco agora. Então é uma coisa que eu tenho que fazer muito sempre no acampamento, no inverno. Porque senão eles, né, esperam congelar pra começar, né, ir atrás. E isso, num ambiente extremo de alta montanha, é extremamente perigoso. Você acha que... Assim, primeiro, eu nem sei. Existe alguma regra de ter ou curso de um WWE, um WFA. Então, um WFA, um AFA também da vida, né? Sim. Um curso de socorrista. Porque eu tenho, né? Todos fiz por conta de Outer Bound, né? Não tem ainda, né? Uma regra. Mas pra alta montanha não tem uma obrigatoriedade. Não tem obrigatoriedade. Agora, o Everest, assim, todo ano eles falam que eles vão colocar uma regra que você já tem que ter escalado pelo menos um cume de 7.000 antes de conseguir. Toda vez eles falam isso, mas money talks, né? Não, total. E assim, o Everest, eu, até ser sincero, eu nunca tive vontade de subir o Everest. E é cada vez mais que eu vejo também você, a Fernandinha, tentando bater recorde, ou tentando fazer as coisas, quando eu vejo aquelas filas imensas, sabendo o que é uma zona da morte, né? Sim. O risco que é, né? É uma montanha lindíssima, né? Aquelas fotos das filas realmente não acontecem toda hora. É um dia ou outro que, infelizmente, as pessoas não se comunicam e é o melhor dia, a melhor janela, todo mundo resolve ir. Mas não é normalmente assim, né? Por exemplo, quando eu subi, eu fiquei sozinha na montanha horas e horas, que eu até quando o Pemba... Mas... continua sendo uma montanha lindíssima, mas eu acho que assim, gente, tem tanta montanha para escalar. O lugar já tá tão lotado, né? E tem a questão do impacto também, que esse não é um turismo, mas tipo, montanhismo predatório, 400 negros lá no campo base do Everest, é óbvio que vai poluir, é óbvio que não é bom para montanha.
E tem tantas montanhas incríveis do lado que, tipo, ninguém quer ir. Então eu tô assim, entendeu? O pessoal falou: você escalaria o Everest de novo? Claro, se alguém me pagar, me convidar, óbvio que eu vou. Mas se eu tiver que escolher, eu vou preferir ir pra uma montanha que Tem tantas, né? tem tantas, né? Uma montanha que não é tão lotada e que não tá com tanto. Mas assim, se a pessoa tem o sonho e quer ir, vai, porque que montanha maravilhosa, linda. E claro, quem tem que fazer essa questão da regulação e de limitar o número de pessoas, de escaladores por ano, é o governo do Nepal. Né? Só que agora eles estão cobrando $12 mil só de licença para cada escalador. Pessoa. E aí você acha que eles preferem ter 100 escaladores ou 500 escaladores pagando $12 mil? Uns 500, né? Não, e aí, por exemplo, os médicos que estão lá no base, no campo 1, 2, 3, quem coloca é o governo ou cada equipe leva o seu? Cada montanha é de um jeito. No Everest, especificamente, eu já trabalhei lá, né? E tem uma ONG que chama Everest ER, criada por uma mulher que foi minha professora, Luann Freer. Hoje, ela nem trabalha mais lá, mas dentro do Everest ER, os médicos se inscrevem. Eles já têm que ter trabalhado numa clínica de medicina de altitude previamente, já tem que ter experiência. E especialização em medicina de altitude, e aí eles são selecionados para trabalhar no campo base do Everest, que é onde tem a tenda do Everest ER. Então, essa tenda tem respirador, desfibrilador, DEA, tem todas as medicações de altitude, tem todos os equipamentos manta térmica, tem Gamov Bag para trazer a pessoa uma câmera hipobárica portátil que a gente coloca o paciente dentro e traz ele, simula que tá descendo e traz ele para altitudes aí de 2.500, que já resolve quase todos os problemas. Então tem muita coisa nessa clínica, mas é uma barraca, é uma tenda. Só que essa tenda, eles já se especializaram tanto e estão tão profissionais, né? E o Everest ER já existe aí há pelo menos 2 décadas. Eles conseguem fazer o resgate de helicóptero e o helicóptero pousa lá no Hams Hospital, em Katmandu, no teto e já desce direto para a sala médica ou já vai direto para tratamento definitivo. E eles já estão muito especializados nisso porque tem os Himalaias ali, né? Então, isso muito falando de Everest. Agora você fala assim, K2 não tem nada, não tem nenhuma clínica, não tem helicóptero, não tem ninguém. Imagina, tipo assim, a pessoa pode estar morrendo, o governo do Paquistão não vai liberar voo de helicóptero lá porque não... Simplesmente porque não, é zona de guerra e não... Entendeu? Então, cada montanha é de um jeito, né? A Concagua já tem o pessoal como se fosse o SUS, né? Os médicos do governo contratados da Argentina ali, estatais, que tem uma clínica e eles ficam na temporada do Aconcagua, que é durante o nosso verão, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. Os médicos estatais, com o salário do governo, eles ficam ali fazendo um cheque obrigatório. Aí sim, lá no Aconcagua colocaram obrigatório. E aí eles checam quando os escaladores estão entrando no acampamento base, eles veem oximetria, fazem ausculta. Quem já está com edema pulmonar já é evacuado imediatamente. Mas isso é o governo que banca? É como se fosse do governo. É o governo, mas cada escalador paga ali para escalar o Aconcagua um valor bem carinho e parte desse valor vai para isso, entendeu? Então, cada montanha é de um jeito. Por exemplo, você precisa de um resgate nos Himalaias, quem paga Global Rescue ou quem paga ali o seguro do clube alpino americano tal, aciona o seguro. Se não, você tem que pagar. Você tem que pagar $7 mil para um helicóptero vir te buscar, entendeu? E do seu bolso, se você não tem um seguro. Não é que nem aqui no Brasil, que tipo... A galera do Brasil tá muito mal acostumada que, assim, qualquer coisa de emergência, chama o Grau, chama os bombeiros, chama o SAMU e não paga nada. Nos Estados Unidos, por exemplo, você sabe que não é assim. Se você tá no meio outdoor e você se perde ou sofre uma queda ou não sei o quê, eles mandam um resgate, só que depois eles mandam a conta também. Europa também. Já aconteceu isso outras vezes lá, a gente também se aventurando na Europa. Resgatam, levam pro hospital. Se tiver que operar, opera. Isso.
E depois a conta chega. Exato. A conta chega uma hora. Você acha que não, mas ela chega. Exato. Então, assim, né, quem quiser estar preparado para alta montanha, vai buscar esse tipo de conhecimento, saber dos resgates, e subir outras montanhas. Por exemplo, você não começou fazendo eco-motions de 700 quilômetros de cara ou indo direto lá para aquelas provas que vocês faziam, o Eco Challenge. Você começou fazendo um Adventure Camp de um dia, ou um Chauás de 2 dias. Aí você foi aumentando a dificuldade das provas, até você virar a TENAC e competir as provas mais difíceis do planeta. Mesma coisa com a alta montanha. Começa subindo, fazendo a travessia Petrópolis-Teresópolis, a Serra Fina, depois vai aqui para Bolívia, tem um monte de montanha de altitudes de 5, 6 mil. Aí quando você tiver mais seguro, vai fazer uns 7 mil. A gente tem o Aconcagua aqui. Tem o Denali no Alasca, tem um monte de montanha de 7 mil, mas bem mais barata, o Island Peak, o Meru, ali nos Himalaias, no Nepal. E aí, um dia você escolhe subir uma dessas 14 montanhas de 8 mil. Acima de 8 mil. Acima de 8 mil metros, né? Que eles falam nos 14ers, que tem no Paquistão, tem na China e tem no Nepal. Porque é isso, né? Pra gente poder se colocar em situações extremas, a gente tem que estar treinado pra isso, né? Eu tenho muita certeza disso. O acampamento, digamos assim, né? O acampamento de aventura é um acampamento onde a gente, teoricamente, coloca crianças em situações fora do que elas fazem, né? Mas antes de a gente colocar as crianças nas situações, a gente tem que ensinar tudo, né? Sim. Antes de colocar eles na trilha, a gente ensina as coisas básicas da bike, né? A gente era muito Highlander, né? Ninguém ensinava, a gente se jogava lá e aprendia. Porque a gente já veio, né? Assim, não tinha tanta internet, né? Hoje em dia a gente consegue encontrar não tinha tanto conhecimento, imagina, não se falava. O conhecimento não era tão compartilhado, ele não rodava o mundo igual roda hoje, né? Exatamente. A gente antigamente, eu lembro que quando eu comecei a fazer esporte, a revista Go Outside, eu lembro que eu assinava, chegava no Brasil 3 meses depois pra gente ver notícia de prova que tinha acontecido 3 meses atrás. Hoje em dia é ao vivo, né? A gente tá vendo tudo. Então a gente foi muito Highlander. Mas, assim, ainda dentro dessa questão médica e a alta montanha, eu fico pensando assim, você contando todas essas histórias, o que precisa ter, eu fico pensando assim, imagina, se não tem resgate, se não tem tantos médicos lá na montanha pra cuidar das pessoas, quando você tá lá, mesmo sem ser seu grupo, ou sem ser uma pessoa que tá morrendo, que foi o que você encontrou no caminho. Uma vez que você virou médico, você nunca mais pode falar, eu não sou médico. Você deve fazer tudo pensando em todo mundo. Você tá lá subindo uma montanha, sei lá, com um grupo, sei lá, 6 pessoas, não sei com quantas pessoas você sobe. Você acaba que fica responsável por todos, né? Total. Como que é essa sensação, assim? Você fica de olho em todo mundo, assim? Eu nem sou médica, eu já sou assim, né? Porque eu tenho acampamento, ando com um monte de criança, né? Tinha a TENAC, eu era capitã, então eu sempre tive esse jeitão de mãe. Assim, eu não sou de médica, mas uma responsabilidade, eu tenho uma né? coisa de materna, assim, de quem é o último, quem é o primeiro, tá todo mundo bem, tá todo mundo com a cara boa, tá todo mundo respirando, tá todo mundo falando, né? Que a gente fica o tempo todo meio que cuidando do bem-estar de todos. Como que é pra você nessas situações mais do que extremas, né? Porque já fazer isso numa expedição normal, sem ser em alta altitude, já tem uma missão grande, né? Imagina nos ambientes realmente de alta montanha extremos. Pra você ter uma ideia, quando eu fui subir o K2, eu levei um kit médico pra minha expedição como escaladora. Só que eu levei um kit médico sabendo que se eu levasse, 2 ciclos de antibiótico, anti-inflamatório pra mim e tal, eu tinha certeza. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou levar um kit com tudo que eu conseguir carregar. Antes de eu chegar no campo base do K2, o meu kit já tinha praticamente acabado. Tudo. Porque na trilha, que são 12 dias para chegar no campo base do K2, você vai passando por vilarejos e por comunidades onde as pessoas vivem ali e estão com um dente completamente inflamado, um abscesso no dente, um negócio horrível, uma faringite, uma criancinha, assim, com uma faringite que não conseguia engolir há não sei quantos dias, assim, tudo supurado, cheio de pus. Aí o outro com uma hemorroida que, sabe? Então, assim, você vai... E eu não consigo, é o que eu te falei. Eu fiz medicina porque eu gosto de ajudar, eu sou médica, então... Todo o meu grupo que estava indo... Eu estava escalando com um grupo muito pequeno. Nós éramos 3 pessoas. Mas todo o restante ali que ia dividir o acampamento base, que eram umas 18 pessoas, que ia dividir aquela estrutura de barraca, de cozinha, de tudo. Ela é médica. Então, quando eu qualquer pessoa falava, tá doente, não sei o quê, a gente tem um médico. E eu
acabava que eu atendia os porters, as pessoas dos vilarejos, de todo mundo. E aí, tipo, depois eu corria, eu cansava o grupo. E foi assim a trilha inteira. E quando eu cheguei lá, eu falei, tá bom, sobrou só isso aqui. Você guardou você guardou um extra, tipo assim, eu preciso garantir o meu, pelo menos? Não, e esse que eu falei, sobrou só isso aqui, quando eu escalei o K2, eu tive que escalar o K2 duas vezes. Não sei se você sabe a história. Não. A gente subiu, fez todo o ciclo de cume, quando a gente já tava acima do acampamento 4 a... Tipo assim, 300 metros, tipo, 8... Vai, o K2 é 8,611. Eu tava, tipo, a 8,400. Teve um avalanche gigantesco. O avalanche varreu todas as cordas, quebrou lá 2 pessoas que estavam lá em cima e tal. E todo mundo começou a descer correndo. E a gente teve que descer. Voltou. E aí o pessoal, não sei o que aconteceu, volta todo mundo, não tinha informação. Então todo mundo teve que descer pro campo base. Nossa, 2 tudo? dias, tudo. E aí a gente desceu 2 dias e o NIMS Die, do Sei, documentário do sei, Netflix, sei, sei chegou. qual que é. E aí ele chegou com 5 Sherpas fresquinhos, super fortes, pra bater recorde, pra não sei o que. Os caras falaram, teve avalanche, varreu as cordas, deixa que a gente fixa. E eles tinham equipamento, estavam fresco e tal. Aí a gente falou assim, podemos ir atrás de vocês? Eles falaram no mesmo dia, não. Um dia depois vocês podem vir, se vocês quiserem, podem usar as cordas que a gente vai fixar. E aí eles subiram, o NIMS fez o cume do K2, do filme, né? Tanto é que eu apareço ali no documentário do Net. E logo no dia seguinte a gente subiu e fez o cume. E aí de 120 pessoas que estavam para escalar o K2 nessa temporada, né? De todos os países e todos os grupos, 100 foram embora quando teve essa avalanche. Porque a galera falou, acabou. Acabou, ninguém vai botar corda. Ninguém vai Quem mais, vai não tem montar mais, via de tal. E novo? foram embora, entenderam que, tipo, não era pra gente estar aqui. E eu falei, eu não vou embora. Por quê? Porque brasileiro sofre. Pra mim custou muito eu conseguir aquele dinheirinho pra escalar o K2. Não tem tudo que vem de novo. Tipo, não pra é mim bem não assim, eu volto aqui quando... Não, entendeu? Se eu não vier agora, eu já demorei 7 anos pra conseguir viabilizar isso aqui, eu não vou voltar mais. Então eu falei, eu vou ficar. Né? E aí até a pessoa que tava escalando comigo falou, não vou subir. Eu falei, você é livre, tipo, eu te convidei como meu parceiro, você não tá me guiando nada, você não quer ficar, você fica. Depois ele falou, você vai subir, eu vou subir. Então a gente subiu um dia depois, tudo de novo. Fez cume e voltou. Então, vocês subiram tudo. Então a gente subiu a primeira vez até quase o cume, né? 8,400. Você fez praticamente 2 vezes o K2. 2 vezes o K2 em menos de uma semana. Foi uma loucura, mas deu certo. E aí 20 pessoas só que subiram o K2 nessa temporada. Nessa temporada, porque todo mundo foi todo embora. Todo mundo foi embora. Gente, bom demais. É muita história boa. Agora eu queria falar uma coisa. Não, uma pergunta antes. Qual que é o seu maior sonho ainda hoje? Qual que é o seu maior sonho? Do quê? Na vida. Eita, essa é difícil, hein? Eu fiquei ouvindo você falando agora esse lance dos remédios. Eu até achei que você falou, eu levei tudo o mais que eu podia, né? Tudo que eu podia carregar. Eu até achei que você ia falar, acabei gastando com as pessoas do acampamento base. Mas aí você falou, não, nos vilarejos, né? Porque você foi, né? Na aproximação da montanha, você foi passando por vários lugares. Foi por conta disso? O Dharma veio antes disso ou depois? O Dharma veio logo depois que eu desci o cume do Everest. O Dharma meio que, assim, ele surgiu quando o Andrei veio e me procurou, que foi o cofundador do Dharma junto comigo, mas quando eu estava descendo com o Pemba, a gente estava tendo uma conversa e eu estava muito grata depois de tudo isso. Saber que a gente salvou a vida do cara, ainda assim a gente chegou, ainda assim a gente estava descendo super forte, tipo... E assim, as pessoas descem e param no 4, a gente não, a gente desceu, colocou todo o peso nas costas depois de todo esse perrengue que a gente teve e desceu até o 2 ainda. Então, assim, eu tava muito grata por tudo e com essa força, assim, de tipo, né, que a gente ganha esse gás quando tudo dá certo. E que você salvou alguém e fez o cume. E fez o cume, então a gente tava muito feliz e essa injeção de alegria, de ânimo, de tudo, né, caminhos abertos e tal, eu falei, Pemba, eu tenho que ajudar teu povo, cara. Porque, assim, os Sherpas, eles são muito do bem, eles são baixinhos, pequenininhos, carregam aqueles cestos de 80 quilos na cabeça, sabe? Cabeça, né? A mulher Sherpa ainda, tipo, naquela época ela não podia estudar, não podia ir pra escola. Ela que tinha que trazer água pra família inteira, a menina. Aí você via aquelas menininhas de, tipo, 12 anos, pequenininha, com aquele, tipo, 50 quilos de água na cabeça, porque era água pra toda a família dela, e 9 filhos, e cozinhar, tomar banho, tudo.
E aí o Pema falou, cara, um dos maiores sonhos do meu vilarejo, onde eu nasci, ele nasceu num vilarejo ali, chama Patler, né, no Solo Combo, é ter água. Eu falei, cara, ter água? Porque as mulheres têm que descer todos os dias, não importa se tá nevando ou frio que tá, se elas estão machucadas ou não, todos os dias elas têm que descer porque é água. Tem que buscar água. Tem que buscar água. E eu falei, caramba, Pema, mas isso, tipo assim, se vocês não têm, né, deve ser uma coisa assim extremamente difícil, super cara e tal. Ele falou, é super cara. $1.200. Eu falei, tá. Eu falei, realmente é caro e tal, mas eu acho que dá. A gente chegou em Katmandu, eu liguei pra todo mundo da minha família, dos meus amigos, falei, não quero saber, você vai doar no mínimo $100 pros meus pais. Eu falei, vocês depositem aí $500. Tipo, enfim. Antes de eu sair de Katmandu, a gente já tinha, tipo, $3.000 e a gente levou água já, em vez de levar só pra Patla, a gente já levou pra, tipo, vários vilarejos ali. E o trabalho foram todos deles, então a gente só doou equipamento, mão de obra, material, o resto, assim, levar todo o material, 2 dias de Katmandu até lá, carregar tudo montanha acima, construir, tudo foram eles, né? Então, tipo, por isso também que é tão barato, porque... E a gente conseguiu começar a colocar no vilarejo, no Vale de Pátria, começar a colocar água. E aí o Andrei Polesse, através da Belô, que é uma amiga nossa em comum, a Belô falou, eu tenho que te apresentar um cara, porque ele quer falar com você, porque ele quer ajudar o Nepal depois do terremoto. E ele viu que eu tinha ido como médico ajudar as pessoas lá no Nepal depois do terremoto. Eu lembro que você foi. Aí quando eu voltei, ele me procurou, aí a gente se encontrou num France Café, ele falou, o que a gente vai fazer? Aí a gente fez um livro, enfim, livro não dá dinheiro, mas o universo tinha um plano. A gente vendeu o livro, reconstruiu toda a escola do Nepal depois do terremoto e ainda fez sobrar dinheiro. A gente começou o Instituto Dharma aqui no Brasil. Que não era para ser um instituto. E hoje o Dharma conta o Dharma existe desde 2016. O Dharma faz pelo menos 6 a 8 expedições por ano. A maioria no Brasil. E a nossa missão principal é levar a medicina especializada de ponta e médicos bons para as pessoas que não têm acesso. Então, aquelas pessoas ali que estão esperando um cardiologista, um oftalmologista, um dermato há meses ou anos... E aí a gente vai lá, pega os melhores médicos, né, do Brasil, de cada estado, e todos voluntários, eles não ganham nada por isso. E eles vão para a Amazônia, agora a gente vai para o Macapá, a gente vai para o Jalapão, a gente vai para a Bahia, a gente vai para o Acre, a gente vai para Manaus, a gente, são várias, não só Brasil, a gente também de vez em quando vai para fora, vai para a África, e a gente leva esses grupos que fazem uma revolução na saúde da galera. Nossa, isso é tão essencial, né? É tão legal, faz tanto bem. E deve ser um prazer gigantesco você chegar nesses... Porque, né, o nosso Brasil é gigantesco. Não, sem brincadeira, não tem um voluntário que vai, que não volta e que não fala, isso daí transformou, e voltam tão felizes, sabe? Porque é muito gratificante, né? Muito. Imagina, você poder ajudar os outros. Eu acho que não tem nada mais legal. Tem uma coisa que meu pai ensinou pra gente quando era criança, que eu levo pra vida, e tento ensinar pro Tonico, meu filho, né? Meu pai falava assim, quando ele pedia pra gente ajudar a avó, ou servir a avó. E eu falava, mas pai, eu tenho que fazer isso. Ele falou assim, e quando você entregar o café pra sua avó, você fala, vó, obrigada por eu poder te servir. E ele ensinou isso pra gente. Assim, a gente tem que ser grato por poder servir e ajudar as pessoas, né? Porque, né, acho que não precisa nem explicar. É isso, os médicos voltam extremamente felizes, porque não precisa nem... de um feedback ou uma reflexão sobre isso. Muito melhor você receber, você tem que ser muito mais grato por você poder dar do que você ter que receber, né? Exatamente. Basicamente é isso. Bom, vamos começar a encerrar, que a gente tá conversando horas, né? Momento extremo. Eu sei que você contou de inúmeras situações extremas que você passou, né? Mas o momento extremo, vamos dizer que, assim, uma situação onde você realmente teve que tomar uma decisão que o risco era real. Assim... Se eu fizer isso, eu morro. Se eu fizer aquilo, eu não morro. Ou algo assim. Qual foi, o momento na vida que você realmente se viu em risco real? Nossa, teve algumas vezes que eu falei, eu vou morrer, com certeza. Uma delas eu tava caçando tornado na minha segunda temporada de caçar tornado. Novo assunto, caçando tornado. Eu tava filmando uma série e era meu sonho, né? Entrar dentro de um tornado com um carro. Só que dessa vez eu não tava tentando entrar dentro do tornado, porque era um tornado muito agressivo, muito grande e, completamente fora de controle. Só que quando a gente viu, a gente foi pego, o tornado engoliu a gente. E aí quebrou o vidro e quebrou... O carro começou a
pegar fogo nossa, foi uma coisa assim, e a gente tava em 3 pessoas dentro do carro e a gente falou, só segura aí, põe o cinto e se a gente voar, a gente vai morrer. E a minha primeira... Meu instinto falava, tira o cinto, sai do carro e sai nadando nessa água, né? E quando vem o tornado, vem junto ao alagamento, voa um monte de coisa em você, o vidro começa a voar, vem madeira, vem estilhaço, não sei o quê. E o cara falou, se você descer do carro, você vai morrer. E eu queria só descer do carro, né? E me segurar no chão, alguma coisa. E não podia. Você não queria ficar no carro. Não queria ficar no carro. Mas aí eu fiquei no carro e foi o que salvou a minha vida. Porque quer queira, quer não, aquelas rodas do carro no chão é o que impediu a gente de tomar os choques. Depois o tornado quebrou todos os fios de alta tensão. Eles caíram na água. E se eu tivesse feito o que eu queria fazer ali, eu ia ter morrido de um jeito bem dramático. Ai, que horror, né? Não, pior que né? Mas olha que louco, né? Foi outra pessoa que te salvou, né? No caso, né? Total. É isso, o mundo é redondo, Chubi. Um dia a gente salva, um dia a gente... Quantas pessoas já não me salvaram, sabe? Quantas, assim, que nem sabem e já me estenderam a mão. E é isso, é bom de a gente salvando as pessoas, porque volta pra gente. E a alta montanha as pessoas salvam de fato, mesmo quem não conhece, né? Uhum. Eu tive uma situação muito... que também eu podia ter morrido. Eu descendo Mont Blanc, eu fiz Mont Blanc uns anos atrás com as meninas, teve uma avalanche de pedra, porque tava muito calor, aquela coisa, tem um lugar lá muito famoso. Vários. E aí começou, assim, a gente tava na garganta, começou e todo mundo, Piedra, todo mundo começou a correr. E eu tava meio vacilona, brasileira, tipo, o que tá acontecendo? Um alemão gigantesco, assim, ó, me catou pela mochila, assim, ó, fez assim, ó, me colocou embaixo de uma pedra, juro, passou um bloco de pedra do meu lado, assim, ó, eu senti o vento na minha orelha, assim, ó, se o cara não tivesse me tirado dali, eu tinha morrido. Com a pedra voando pra baixo, absurdo. assim. Anjo da guarda, né? Anjo da guarda. Não, você ainda fala com ele? Fala com ele ainda? Não, também, não sei nem nome. Tá vendo? Tipo, olha que tava doido. todo mundo descendo, o cara me viu, ele me catou, assim, eu juro, sabe, pela frente, assim, ó, me pegou pela frente e fez assim, ó, uá, me arremessou embaixo de uma pedra. Uau. Deu, o que tá acontecendo ali? Você ia morrer, eu senti só o vento. Mas é isso. Bom, muita história boa. Acho que precisava fazer uns 3 episódios com você pra você poder contar tudo que você já vamos fez fazer nessa outros. vida. E tem muitas outras coisas pra falar. Exatamente, muitos assuntos, né? Até caçadora de tornados, você... eu fui. Eu nem sabia. Cara. Enfim, Ká, conta pra gente aí suas mídias. Pro pessoal que quiser te seguir, né? Saber mais sobre você, suas aventuras. Quem quiser acompanhar essa minha fase mais extrema, que é ser mãe da Cora. Mas conta aí quais são os seus, né? Enfim, como que as pessoas te acham nas mídias sociais. @Karina Oliane. Karina com K, Oliane com I no final. Bem simples, em tudo. LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook. Bom assim, né? Quando é única nesse mundo. Bom, foi muito bom conversar com você, Ká. Adorei, obrigada pelo convite e vamos falar mais. Esse foi o primeiro episódio do podcast Extremo Esportes, que não é para falar só sobre esportes extremos, isso é uma coisa que eu quero falar aqui. É um podcast que a gente vai trazer pessoas como uma médica do mundo extremo, filmmakers, atletas, amadores, profissionais, que escolhem fazer coisas extremas na vida. Então, inclusive, se você é um atleta ou alguém que faz coisas extremas, entre em contato que a gente pode te entrevistar aqui também. E é isso, direto do Estúdio Extrema. E é isso, até a próxima.